Eu queria rapidamente aqui só fazer uns agradecimentos, desejar boas-vindas a todos vocês, e depois passar a coordenação dos trabalhos para o professor Cássio Calvete, que está do meu lado, que fará a coordenação da mesa de hoje. Antes de mais nada, eu queria agradecer a toda a equipe de estudantes, bolsistas envolvidos na realização desse evento, que na verdade trata-se de um ciclo de eventos. Nós temos 6 datas ao longo do ano, com 6 eventos diferentes, e cada evento desse, na verdade, é um mundo complexo em si, de produção, de não só de conteúdo, como de questões administrativas também. Então, eu queria fazer um agradecimento de saída ao Gustavo, ao Débora, ao Renan, que são os estudantes bolsistas envolvidos diretamente na produção do evento, e todos os outros integrantes da equipe do Observatório, do Grupo de Trabalho, Economia Criativa, Cultura e Desenvolvimento da nossa universidade, que também se envolveram no evento, e também fazer um agradecimento especial à Cláudia Leite, que é a diretora do Departamento de Difusão Cultural, que permite a utilização de um espaço privilegiado na nossa universidade, e também, sobretudo, aos professores envolvidos na palestra de hoje, o professor Cássio Calvete, que, além de coordenar os trabalhos hoje, é responsável pelo boletim sobre mercado de trabalho que nós estamos lançando hoje. Também os professores Messias Bandeira, que é da Universidade Federal da Bahia, a professora Cláudia, que é do nosso departamento de economia. Depois o Cássio vai apresentá-los mais detalhadamente. Bom, a nossa ideia para hoje é que, no primeiro momento, o Cássio vai fazer a apresentação do nosso boletim periódico sobre mercado de trabalho. Eu não tenho dúvidas que, assim como novos modelos de negócios, assim como estratégias de comercialização e acesso a mercados internacionais, o mercado de trabalho é um dos grandes eixos que sofre um impacto importante, uma transformação expressiva na economia contemporânea, quando a gente observa esses segmentos a partir das transformações dadas pelas indústrias criativas, ou seja, pelo centro de transformação, propriamente dita, que as indústrias criativas trazem em seus modelos de negócio, na sua relação com as tecnologias de informação e comunicação, com novas relações de trabalho, novos mecanismos de produção e de consumo e economia. E eu penso que o mercado de trabalho, ele é, talvez, um dos grandes pontos para a gente debater hoje sobre em que medida as novas tecnologias transformam o mercado de trabalho. Então, o que nós estamos produzindo aqui é um boletim que dá conta de um olhar a partir de métricas conhecidas, de métricas tradicionais, para entender a evolução recente e a conjuntura do mercado de trabalho nas áreas definidas como áreas de economia criativa. Vamos apresentar esse boletim para logo depois discutir, então, essa transformação da economia colaborativa gera no mercado de trabalho. Então, a ideia é olhar para a realidade com os olhos estatísticos, com as lentes estatísticas já conhecidas, para depois discutir as transformações dadas nesses mercados a partir desses elementos que a professora Glaucia, o professor Messias e o professor Cássio trarão aqui no ciclo de debates. Por fim, eu só queria também convidá-los para seguirem participando do ciclo de eventos, né? Vocês podem acompanhar no nosso website, onde, enfim, as datas já estão pré-estabelecidas, mas nós teremos discussões já no dia 8 de agosto sobre políticas culturais, a partir de reflexões contemporâneas da gestão pública e do mercado privado, de política cultural e economia da cultura. Em setembro, a nossa data vai se dedicar a discutir mercados segmentados, música e audiovisual. Em outubro, discutiremos financiamento da cultura. Em novembro, a cultura e seus modelos de negócios
economia digital e o que é chamado hoje de nova economia internacional nas indústrias criativas. Então, queria desejar um bom trabalho a todos. Hoje eu vou assistir, não vou falar mais do que já falei, e vou então passar os trabalhos aqui, a coordenação dos trabalhos para o professor Cássio, que já traz a apresentação do boletim de mercado de trabalho e depois, então, o início da conferência, palestra e debate. Tá bem? Obrigado a todos. Boa noite a todos. A gente vai começar apresentando o boletim, ter um pequeno atraso no outro professor Messias, a caminho, mas a gente vai esperar para a gente ter a vez. A gente vai começar apresentando o boletim. É um boletim conjuntural, a gente vai ter uma periodicidade quadrimestral. E o boletim foi feito no âmbito do Observatório de Economia Criativa, e a equipe responsável é composta por mim, pelo nosso doutorando lá, Eduardo Sanguinar, e pelo estudante de economia também, Arthur Vale, a equipe que construiu esse boletim com a ideia de manter uma periodicidade quadrimestral. Um pouco da motivação para ficar explícito no boletim foi sempre comparar a evolução do mercado de trabalho, da economia da cultura, da economia criativa com o mercado de trabalho geral. A gente vai se deparar com uma bibliografia, a gente percebe que no período de crescimento desses mercados criativos eles tiveram um desempenho superior ao desempenho do mercado de trabalho geral, seja em ocupação, seja em evolução dos rendimentos. E a ideia foi tentar perceber como ele se comportou no período de crise. Então a gente começou a analisar a partir de 2014, o mercado de trabalho ainda não tinha sentido a crise, mas já começava a se estruturar. 2015 e 2016, a crise efetivamente foi sentida no mercado de trabalho. Então eu vou apresentar algumas tabelas, vou apresentar um boletim e falar de algumas tabelas, sempre na perspectiva da comparação. A gente também fez um estudo que a gente pegou algumas códigos, algumas atividades que a gente considerava ocupações da cultura e ocupações criativas. Claro que no boletim não está discriminado, o boletim é algo mais ágil, menor, a gente tem um estudo que a gente vai colocar no site, eu não sei se ele já está no site, mas a gente vai colocar em breve, discriminando quais as ocupações que a gente considerou ocupações culturais e quais ocupações que a gente considerou ocupações criativas. Sendo que dentro de ocupações criativas estão todas as culturais. Então são as três recortes, as ocupações culturais, as ocupações criativas, que englobam todas as culturais, mas algumas, e as ocupações. Bom, essa primeira tabela, a gente dá para ver perfeitamente que nesse período considerado de crise, 2014, 2015, 2016, tanto as ocupações culturais como criativas tiveram um grande crescimento. Aqui pela última, pelo somatório, as ocupações culturais cresceram 15%, enquanto no geral teve uma pequena redução. Eu mostro que esses dois segmentos, as duas ocupações, tanto culturais como criativas, elas tiveram um crescimento de ocupação mesmo em período de crise. Chama a atenção, além desse crescimento bastante significativo ao longo desse período, no ano de 2016, o setor cultural teve uma diminuição de 6,9%. A gente foi buscar as explicações, e me parece que a crise que foi sentida em 2015 por todo o mercado de trabalho, ela foi impactada no setor cultural apenas em 2016. Parte das explicações são que os orçamentos públicos destinados à cultura, quando foram feitos em 2014 para 2015, ainda não tinham sentido a diminuição da arrecadação. Quando foi feito em 2015 para 2016, sentiu a diminuição da arrecadação e, portanto, não repassou esse recurso para a cultura. Então, a gente tem todo o impacto da crise do setor privado, também diminuiu seu marketing cultural,
o impacto do orçamento público de 2016 diminuiu, sentindo a redução da arrecadação, toda a crise que atingiu o Petrobras, setor de construtoras, de mineradoras, que são fortes, são setores tradicionais na aplicação de recursos de marketing cultural na cultura, também acabou impactando nessa diminuição das ocupações culturais. Então, isso a gente tem que aguardar para ver se esse impacto vai se repetir nos próximos trimestres. No primeiro trimestre de 2016 já teve essa redução das ocupações culturais. Eu quero apresentar a tabela 2, a tabela 13, que é uma tabela também significativa para nós. A questão de gênero, a gente percebe que a cultura tem, nesse período de crise, as mulheres tiveram um crescimento na sua participação. Tanto o setor de cultural quanto o criativo tem uma maior participação feminina do que o geral dos ocupados. E, particularmente nesse período de crise, a participação feminina na cultura ela cresce. Então, esse é um setor, ele tem algumas coisas paradoxais, mas aqueles segmentos que normalmente se inserem de forma mais precária no mercado de trabalho, mulheres, jovens, negros, eles têm uma guarita, têm um espaço mais propício, ou um espaço melhor no setor cultural. Aí é que a gente percebe que as mulheres estão praticamente em pé de igualdade no setor criativo, nas ocupações criativas, e praticamente em pé de igualdade no setor cultural também. E no período de crise ela ocupou mais espaço, enquanto lá no mercado geral teve praticamente uma estabilidade nesse período de crise. A mulher manteve a sua participação mesmo no período de crise. Essa tabela ela mostra a questão da formalidade e da informalidade. A gente percebe que tanto no setor cultural como no setor criativo, a informalidade ela é bem superior que no mercado geral de trabalho. E principalmente no setor cultural, ou seja, 59% dos ocupados do setor cultural estão na informalidade. No setor criativo é 49%, enquanto no geral do mercado de trabalho a gente tem 28% no setor informal. Então, esses são dois setores que acabam tendo esse aspecto negativo do grande percentual de informalidade. E a gente percebe que a informalidade aumentou significativamente, tanto nas ocupações culturais quanto nas criativas, nesse período de crise. Enquanto no mercado geral de trabalho, o percentual de informais ele praticamente se manteve, saiu de 25%, 26% para 28%. No setor cultural saiu de 48% para 59%, então um crescimento significativo do setor informal no período de crise. Essa é uma figura que é interessante, Ela vê a evolução, a movimentação dos salários, Um detalhe que é importante, ali tem os valores salariais, mas eles não são comparáveis, Porque na pesquisa da PNAD contínua, ela não tem a jornada de trabalho. Então a gente sabe que, em geral, no setor cultural, a jornada de trabalho ela é menor. Então a gente não pode pegar um salário e comparar com outro, porque são jornadas distintas. A gente foi fazer um teste, a gente pegou a PNAD anual de 2014, que é a última que tem disponível, e ela apresentava uma jornada de trabalho no trabalho principal para a cultura de 31 horas, enquanto no geral era uma jornada de 40 horas. Então a gente não pode comparar. E como na PNAD contínua não tem essa informação da jornada de trabalho, ela não é possível a comparação do valor da remuneração. Então a gente não pode afirmar que a remuneração da cultura é inferior à remuneração da criativa ou da média geral, porque a gente não tem a jornada.
Mas o que a gente pode comparar é a movimentação, a evolução. Então a gente percebe que os três, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, verde é cultura, vermelho criativa, laranja total de ocupados, né? As três categorias aqui estudadas, né, os três tipos de ocupações, elas tiveram queda no seu rendimento, né? As ocupações criativas tiveram uma enorme queda, tá? 17%. A da cultura teve uma queda de 8%, enquanto, em geral, os rendimentos das demais ocupações tiveram uma queda de 3%. Então, esses setores, tanto criativo quanto cultural, eles se mostraram mais sensíveis na questão dos rendimentos. Em parte, se explica também porque a informalidade é muito grande. Então, a flutuação nos rendimentos acaba sendo mais fácil de acontecer, porque já está na informalidade. Aquele crescimento lá dos salários das ocupações culturais no primeiro trimestre de 2016, que aparentemente é um movimento que a gente poderia classificar como positivo, quando a gente foi analisar a fundo, a gente viu que os motivos não eram bons, tá? Apesar do rendimento médio ter crescido, as razões para isso não eram razões positivas, tá? Em parte, esse crescimento foi um pouco em função do aumento do salário mínimo, uma razão positiva. Mas, principalmente, esse crescimento do rendimento médio, ele se explica porque houve um fechamento de postos de trabalho. A gente viu, né, que no primeiro trimestre de 2016 teve um fechamento, uma diminuição de ocupações. E as ocupações que mais diminuíram foram as ocupações com os menores salários. Então, o rendimento médio cresce. Não porque houve um movimento de melhoria dos salários, mas como as ocupações que foram fechadas eram de menores salários, a média sobe. Então, o que aparentemente seria um movimento, né, positivo, na verdade, a explicação dessa movimentação é uma explicação negativa, né? O salário médio cresce porque as ocupações que foram fechadas foram as ocupações com menor remuneração. Portanto, a média acaba subindo. Foi por fim, eu já estou estourando o meu tempo, essa tabela que mostra o nível de escolaridade. Eu percebi um pouco antes de vir para cá que está cortada essas duas últimas linhas, tá? Mas a gente percebe que não houve uma movimentação significativa nesse período, tá? 2014 1 a 2016 1, tá? Mas também a gente percebe que tanto o setor cultural quanto o criativo, ele tem um nível de escolaridade maior, tá? E para a gente visualizar melhor, a gente pode ver pelas três primeiras linhas, tá, como as ocupações culturais e criativas têm um percentual menor de trabalhadores do que no total de ocupações, né? E nas duas últimas tem um percentual maior, né? Aqui fecharia 29%, aqui 34%, enquanto lá no total de ocupados daria 20%. Então, esses dois setores, né, cultural e criativo, eles têm trabalhadores com um percentual, com um nível de escolaridade superior, tá, do que o geral das ocupações brasileiras, né? Então, esse é um rápido panorama do boletim, tá? A gente vai, a cada 4 meses, refazer o boletim, né, atualizar o boletim, sempre buscando informações diferentes, enfoques diferentes, para ter ao longo do tempo, né, um bom panorama conjuntural do comportamento das ocupações culturais e criativas. Detalhe que é importante, tá? A gente optou por trabalhar por ocupações e não por setor, tá? Então a gente está vendo as ocupações criativas, independente do setor onde o trabalhador está exercendo a sua tarefa. Muitos dos estudos ele trabalha com setores, né? Então, por exemplo, pega o setor vestuário, da moda, né? Pega todo o setor com ocupações criativas e não criativas. Aqui a gente está trabalhando com ocupações, independente do setor que ela trabalha.
Claro que a maioria dos ocupados criativos da cultura estão em setores da cultura e criativo, tá? Mas está sendo pego os trabalhadores culturais, independente do setor que ele está exercendo a sua atividade. Tá? Então a gente está trabalhando com ocupações e não com setor. Então a ideia do boletim é que ele seja quadrimestral para atualizar a conjuntura do mercado de trabalho desses dois setores, culturais e criativos. Então, vocês têm alguma pergunta rápida para a gente poder montar a mesa? Vai estar disponível no site, já está? Vai estar dentro em muito breve. Tá? Tanto esse boletim, quanto um artigo que a gente fez, que dá mais detalhes da metodologia. A ideia do artigo, que também vai estar no site, é detalhar a metodologia, colocar quais as ocupações que a gente entendeu como sendo culturais, quais as ocupações que entendeu como sendo criativas. Então, o artigo é mais ou menos notas metodológicas, tá? Para dar os detalhes. No boletim a gente entendeu que ficaria muito maçante, muito extenso, né? Então o boletim é algo mais dinâmico e quem quiser os detalhes tem lá nesse artigo que vai ficar disponível no site também. Então tá, agradeço a atenção e eu vou chamar os membros da mesa para a gente começar os debates. Eu gostaria que o professor, vou inverter a ordem que está aqui, que o professor Messias veio de longe aqui para nos sentar-se à mesa. Professora Gláucia, por favor. Assim mesmo. Tá. Vamos fazer uma breve apresentação dos dois e já vou passar a palavra para eles. O professor Messias é doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, professor adjunto do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade da Bahia e coordenador do OBEC da Bahia. A professora Gláucia é professora nossa aqui da casa, professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais da URGS e é pesquisadora do Observatório de Economia Criativa aqui da URGS. Então, feita a apresentação, eu passo a palavra ao professor Messias, não sei se vocês querem trocar a ordem. A professora Gláucia, então o professor Messias passou para a professora Gláucia começar a exposição. Eu serei rigoroso na minha tarefa de chato de coordenar o tempo. Bom, gente, boa noite. Eu só estou curiosa um pouquinho aqui com o público. Quem é que é acadêmico aqui, por favor, levanta a mão. Está fazendo mestrado, doutorado, alguma coisa assim? Quem é dos segmentos de arte, cultura, economia criativa, produtores culturais? Ok, legal, dá para ter uma ideia. Bom, primeiro me apresentando um pouco para vocês, e até vai ter a ver ali com a minha apresentação, eu sou nova nessa temática, né? Nós desenvolvemos um grupo de alguns professores aí, meados do ano passado, para uma pesquisa específica. Achei muito interessante adentrar essa temática, mas eu até vinha de uma outra coisa muito diferente. E para vocês terem uma ideia, a minha parte de pesquisa dentro da economia já é uma parte de pesquisa um pouco esdrúxula, digamos assim, né? Eu tenho toda uma busca de elementos da filosofia, da antropologia, da sociologia, e ao mesmo tempo isso eu acho interessante, porque se tem muitos acadêmicos aqui, eu imagino que não sejam da economia, são de várias diferentes, né? Quem é que não é da economia? Então tá, então eu imagino. Enfim, então vocês vão ver que muita coisa da minha apresentação tem a ver com essa coisa de interdisciplinaridade. Eu acho que nessa área isso está acontecendo, né? Diferentemente daquelas palestras que a gente vê que os falantes vão dizer assim, nossa, tem que ter transdisciplinaridade. No nosso caso aqui ela já está acontecendo. Além dessa questão dessa artesania mais sofisticada, a questão da guerra, a questão do trabalho de reflexão, a questão da expressão, da questão política, tudo isso fica a cargo das cidades. Em diferentes momentos do tempo, mesmo na coisa feudal, que você tem um esfriamento das cidades, isso vai ser bastante relevante.
tá, mas então, o que eu estou dizendo, né? Eu parto do ponto de vista do trabalho é explicativo dos preços para a economia, mas fundamentalmente da sociabilidade humana, e aí a gente falou o que tinha um pouco nas relações passadas, pré-capitalistas, né, em relação ao trabalho. Trabalho criativo muito misturado com o trabalho monótono, repetitivo, né? E aquela coisa que a gente estava falando agora de campo e cidade. O que vai acontecer no capitalismo que é muito relevante? Você vai ter uma divisão entre o que é o criativo e o que é o repetitivo, ok? Esse é que é o ponto, né? Se no início está tudo muito misturado, quando eu começo a organizar o trabalho coletivo num mesmo espaço físico, isso inclusive vai ter muita importância, né? Essas funções de que eu desenho o layout da fábrica, eu desenho a sequência dos processos, quem vai cortar, quem vai esticar, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, esse sujeito que começa a fazer isso começa a se destacar do corpo de trabalhadores, ok? Mais tarde, o que a gente vai ver? Essas atividades de pensar o processo produtivo vão ser elas próprias uma atividade fim, onde esse processo continua. Né? Hoje em dia, se vocês já ouviram falar, o que é um escritório de arquitetura? Né? Eu conheço uma tese muito interessante sobre isso, né? Que é um dos segmentos importantes da economia criativa. O escritório de arquitetura já virou uma fábrica. Né? As pessoas que estão ali operando o CAD/CAM não têm criatividade nenhuma. Estão simplesmente operando um desenho que vem montado. Ou seja, quem é que faz esse? É um cara que, de novo, escapuliu para uma outra esfera. Né? Então, o capitalismo tem essa tendência, né? Isso anda junto com a própria divisão do trabalho, com a divisão espacial, mundial do trabalho, com a superespecialização. Então, isso vai ser uma característica dessa época. Tudo bem. O que eu estou chamando a atenção ali? O trabalho criativo, é uma conceituação minha, mas que eu rebato em uma porção de autores que refletem por aí, ele é o trabalho que, no fim das contas, é irredutível à mecanização. Só que esse é o processo, né? Se a gente lê as coisas de inteligência artificial, a gente fica meio assustado, né? Porque a inteligência artificial, até pouco tempo atrás, a discussão era, tá, mas eu programo, né? O ser humano programa. Os computadores podem fazer uma porção de coisas mais rápidas, mas eles não podem se autoprogramar, eles não aprendem. Não sei se vocês ouviram a última grande vitória do computador. Como é que chama o jogo chinês lá? Go, né? O que aconteceu? O computador aprende. Ele não é mais que nem o computador do xadrez, que simplesmente faz uma série, né, de operações numa velocidade fantástica. Ele foi recolhendo os resultados que ele teve em outros momentos, com outros jogos, e aquilo foi significando construir ele próprio algoritmos. Então, olha que coisa louca que, né, a gente está colocando. Mas, enfim, então o trabalho criativo seria esse irredutível à mecanização. O que ele é? Ele é o criador de protótipos, né? De bens e serviços para o estômago e para a fantasia, voltando naquela questão de que o trabalho congrega uma série de atividades, não são só coisas materiais banais para um consumo banal, ele tem coisas as mais sofisticadas, os bens culturais estão todos aí dentro. E, de um outro lado, você vai ter o trabalho mecânico. E o trabalho mecânico é só a reprodução. Agora, o que tem de interessante no capitalismo moderno? Que eu vou falar agorinha mesmo. A valorização se dá quando uma ponta encontra a outra ponta. Não tem essa. Eu posso sobrevalorizar, e a questão de qual é que é o valor do trabalho criativo é uma questão super relevante, que a gente, né, estuda, vira e mexe em vários textos, mas este valor maior deste trabalho só existe porque tem um processo na sequência que vai reproduzir aquele protótipo milhares e milhões de vezes, e aí eu configuro uma cadeia de valor que justifica a diferença de remuneração, inclusive, do trabalho criativo em relação ao trabalho comum, repetitivo, etc, etc. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que essas mudanças aqui, elas vão ter consequências para os preços, ok? Essa é uma das reflexões. Eu estou chamando a atenção, eu não estou apresentando para vocês nenhum resultado de pesquisa, né? Eu estou apresentando o contrário. A minha formação e as minhas questões para a pesquisa, né? Nós somos um grupo que estamos nos articulando. Eu quero mais é ganhar simpatizantes para a minha área e que as pessoas venham e ajudem a desenvolver algumas dessas linhas de pesquisa que eu estou sugerindo aqui. Então tá, essa é uma, né? O que eu estou colocando ali também? Só anunciando para vocês. Essa consequência dessa divisão do trabalho, por incrível que pareça, isso do ponto de vista teórico já é um dos negadores da própria teoria do valor-trabalho do Marx.
né? Essa complicação aqui e o que vai acontecer depois com o assalariamento, que vai cair perfeitamente para esse trabalho coletivo, simplificado, comum, repetitivo, etc., mas que vai cada vez mais transformando os criativos em também eles assalariados, que nem a gente comentou com o caso da arquitetura, né? Mas isso já é um dos problemas, né, que vai aparecer para essa corrente teórica. Como é que eu lido com o valor e com a valorização e com o preço e com o lucro, uma vez que eu tenho esse processo aqui? Então eu estou chamando isso de uma primeira negação da lei do valor, o assalariamento. E como é que ele vai impactar nessas duas coisas? Uma segunda negação da lei do valor, também prevista pelo autor da teoria, lá pelo Karl Marx, né, é o que ele chamava de general intellect. Né? É aquela coisa que nos transforma todos, já a gente vai falar nisso, nessa coisa da multidão virou trabalhadora, né? Então, essa é uma outra. Como é que eu faço para saber quanto é que uma coisa vale, quanto é que um trabalho vale, quanto é que um trabalhador, o produto, né? Se é cada vez mais difícil eu saber quem produziu aquilo, porque todo mundo produz tudo ao mesmo tempo, etc, etc. Então, são duas complicações para essa área. Para além dessas complicações no que diz respeito aos preços, a gente vai ter complicações no que diz respeito à valorização, e aí vai entrar a questão da propriedade, do copyright, papapá, e uma outra que é a questão da colaboração. Então vocês veem que aí, do meu ponto de vista, estão os três galhos que ao mesmo tempo chamam a nossa reflexão e prometem resultados interessantes para frente. Bom, então o que eu estou chamando de pesquisa 1? É essa aí, ó. Essa do valor e dos preços, tá? Vou ler até para não me demorar muito, para a gente ir passando logo a sequência. O que eu estou chamando aqui? A dificuldade de dar valor ao trabalho e ao produto do trabalho criativo não é outra do que a de dar valor aos demais produtos, tá? Isso é uma coisa que eu acho interessante e que é muito diferente do ponto de vista neoclássico de enxergar essa questão, tá? Não vou me demorar muito sobre isso, só vou anunciar para vocês qual é que é a linha. Mas este tem particularidades. Ok? Trabalho criativo tem particularidades, contradições, que podem ser a chave para a gente abrir mão da valorização, da precificação que eu estou chamando ali de fake, né? O que é uma precificação fake? Ela é objetiva total, ali embaixo eu vou falar o que é isso para vocês, que num certo sentido absorve inclusive o pensamento heterodoxo, não absorve só, né, essa coisa de que eu vou ter uma precificação objetiva, né, matemática, eu vou saber dizer o que são, né, os preços das coisas objetivamente, como quer, por exemplo, a corrente marginalista, né? Isso eu estou chamando de fake. E o que eu estou dizendo? O trabalho do artista, do cara da cultura, de algum modo ele sempre colocou em xeque isso, né? Essa tendência de que eu vou ter um preço que se explica por quase que na ausência dos homens, na ausência da sociabilidade, na ausência da subjetividade em geral, né? Tudo bem. O que é essa coisa de precificação fake ali? Estou dizendo, não existe essa quantificação perfeita. Nesse tipo de leitura aqui, o trabalho, ele tem muito a ver com a linguagem, ok? O dinheiro também vai ter muito a ver com isso aqui. E a linguagem, quem parte disso aqui, parte do ponto de vista de que a linguagem é simplesmente insuficiente para dizer o real. Dá para entender? Aquilo que muitos cientistas concluem, a gente parte daquilo. A gente parte de que, olha, a linguagem não diz o real. O que significa isso? O preço de alguma coisa não diz nem a quantidade de trabalho que foi colocada naquela coisa, muito menos a utilidade que foi colocada naquela coisa. Tem muito de subjetivo aí. O que significa isso? Esquece qualquer teoria do valor? Não, não é isso. Essa que é a questão. Então como é que eu faço uma teoria do valor que explique preços, que consiga me ajudar a pensar uma opção de coisa desse segmento que não tenha essa fantasia da objetividade, mas que tenha alguma funcionalidade. Esse é o ponto. Então, a primeira linha de pesquisa, que por sinal é a que mais me interessa, que a gente vai começar uma discussãozinha sábado sobre isso, tem a ver com esse ponto aqui. Tudo bem. O que eu estou dizendo? Na coisa cultural, artística, já se lida com isso. E a próxima sessão é exatamente um exemplo disso. O que eu estou chamando aqui? Quais as contradições que envolvem o trabalho criativo? Esse iniciozinho ali eu nem vou falar para vocês, mas é um quiprocó filosófico que tem tudo a ver, né? Toda uma questão de universal versus particular e uma síntese desses dois no singular, que é o que eu estou dizendo que o artista vive.
ok? Mas deixando a filosofia de lado, vamos pegar só os sintomas da realidade para ver se vocês concordam comigo. O que eu estou dizendo que é específico desse segmento, né, que tem essas atividades criativas? E interessante aquele final que o Cássio estava falando na apresentação dele, né? A partir das CBOs e das ocupações é muito interessante nisso, porque é mais fidedigno do que as medidas dos setores de economia criativa, né? Vocês vão ver como é que tem a ver. Então tá, então o que tem de específico nesse público que desempenha essas atividades, essas funções aí? Primeira coisa, todo mundo que mexe com isso sabe, principalmente o pessoal que é menos acadêmico e está mais no segmento, né? Se tem uma coisa que o criativo tem que fazer, é precisar ler, ver, compreender a sua época à frente dos demais, ok? A coisa da novidade, a coisa da originalidade, a coisa de que ele acompanha a tendência, de que ele antecipa, para ele isso é rotina, é obrigatório, ele tem que estar ligado nisso. E o que significa isso? Ele faz isso estando junto com ela e contra ela. Então, contra ela quem? A sua época, ok? Então, ele está presente na época e, ao mesmo tempo, ele é um revoltado. Para vocês terem uma ideia, em economia, muita gente já deve ter lido aí, o nosso pensador mais importante na coisa da inovação é o Schumpeter, né? E o Schumpeter, no Teoria do Desenvolvimento Econômico, ele tem quase que uma teoria sociológica de quem é o empresário inovador. E ele deixa isso muito claramente. O empresário inovador é aquele que, por incrível que pareça, por mais que ele almeje o sucesso, a fama, né? Menos até do que a grana, né? Mas ele é um cara que ele vai contra a época. Ele incomoda a comunidade onde ele está, tão do contra que ele é. Mas olha que contradição. Ao mesmo tempo ele é do contra e ele é o cara que se quer colocar, né, com que toda a sua época fale, nossa, você é o cara, né? Olha que interessante, essa já é uma primeira contradição. Segunda, ele precisa ser, ainda que rebelde, organizado por um outro. Para continuar no exemplo do Schumpeter, né, quem pega o inovador e coloca ele na linha é o capitalista, né? É o dono do capital, que vai dar tantas condições de tornar a inovação alguma coisa real, viável, etc, etc. Mas enfim, por quê? Porque esse cara que vai contra a época, que é inovador, que é criativo, sei lá o quê, ao mesmo tempo ele tem que andar de par com alguém que responde pela coisa da organização, que transforma, no limite, é isso que o capitalista interessa, que vai transformar aquela coisa do protótipo no múltiplo, ok? Em milhares e milhões de unidades. Terceira coisa, ele almeja o reconhecimento do outro particular e do outro universal. Ok? Ele tem aquela coisa de que eu quero sucesso, eu quero público, eu quero todo mundo, mas ao mesmo tempo eu quero a crítica. Tem um cara que se fizer uma avaliação ruim do meu trabalho, eu acho um horror, né? Isso vale para o artista, até para o cara que desenvolve software na internet e tem um grupinho de programador ali que é amigo, ok? Se aqueles caras disseram que o software ali está ruim, isso é pior do que se todo mundo começar a ficar usando. Outra contradição que eles experimentam mais do que qualquer outro tipo de trabalhador. A próxima. Ainda naquela primeira. Não necessariamente traduzido no dinheiro, né? Tem artista, tem pessoal da cultura que acha que inclusive é o contrário. Se eu ficar pobre é porque eu sou bom, né? É um meio exagero e tal. Mas tem uma coisa de que às vezes o dinheiro te abençoou. Isso é um mau sinal, né? Olhem a contradição. E também tem o contrário. Né? Tem o cara que vai dizer, não, o reconhecimento que me interessa é aquele reconhecimento de mercado, etc, etc. Bom, próxima. Ele goza e sofre de certa liberdade. Olha, interessante, eu botei os dois verbos, né? Por quê? Porque a liberdade para ele é ao mesmo tempo exercício de um gozo, de uma coisa legal e bacana, mas ela cobra um preço, né? Que significa isso? Ele se diferencia dos demais, dos assalariados em geral e dos patrões também. Então ele é esse cara com vida dupla, que é a coisa que eu vou dizer lá embaixo. E por ter essa vida dupla, frequentemente 2 empregos, não é não? Isso é uma coisa que eu queria ver. Como é que é esse negócio? Se a gente sabe que o cara que toca no barzinho à noite é funcionário público durante o dia, né? Se o cara que é pintor de final de semana, se é artesão de não sei o quê, frequentemente tem outra função. Como é que isso acontece? E, junto com isso, ele é ao mesmo tempo agraciado, né, e paparicado por aquele que organiza a produção e às vezes até pelo coletivo dos consumidores. Já estou entendendo o tempinho aí. Muito bem, então essas são as contradições que eu acho que fazem parte para a gente pensar aquela coisa de valor e preço, tá? Essa agora é uma outra linha de pesquisa, mas
mais relacionada com aquela do preço, que é a valorização. Aqui nessa questão da valorização, vai entrar exatamente isso. Falando muito perto aqui, né? Vai entrar exatamente isso. Como é que esse trabalho criativo da reflexão, da expressão, da gestão, percebam como eu coloquei as 3 coisas, bate com tudo aquilo que a gente estudou lá no nosso grupo, né, Leandro? Tem gente que botava ali, eu nunca esqueço de um dos autores que colocava a questão financeira como trabalho criativo, dentro da economia criativa. E faz algum sentido, né? Esses títulos malucos todos que os americanos produziram a rodo antes da crise de 2008 devem ser qualificados como economia criativa. Mas, enfim, o que eu estou dizendo? Né? Que essas atividades todas, elas têm tudo a ver com o processo de valorização. Então, como é que a gente enxerga essa coisa no processo como um todo? E essa valorização tem tudo a ver com a proprietarização dos direitos de reprodução. Ok? Então, como é que eu fico dona do protótipo, dona daquilo que é único, dona daquilo que é criativo, blá, 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 e com isso, toda coisa de quem fizer aquilo vai ter que me pagar um direito de propriedade aí em cima. Bom, o que eu estou dizendo? Que essa discussão da valorização é outra que vai estar em aberto hoje em dia. Né? Por quê? Porque se eu tenho todo um movimento pelo não dono, né? O não dono do software e uma série de coisas que a gente vai falar na sequência, como é que fica o processo de valorização? Ok? Então essa é uma coisa que está de pendurada. Isso também tem tudo a ver com como é que a gente vai organizar a automação. Vocês estão vendo as minhas fotos lá, que bonitinhas, pessoal? Não sei se está todo mundo reconhecendo. Eu nem comentei as várias que vieram antes, né? Tem a do macaco lá do 2001. Essa é uma cena do Blade Runner, que eu acho que é um exemplo assim fantástico do que pode ser o futuro. Ok? Você tem um trabalhador criativo e meio, né? Que é o cara que desenha as máquinas, etc, etc. E, no entanto, você não criou nada de diferente. Nada. Né? Você tem uma pequena produção de coisas super sofisticadas, o olho lá do replicante, e nem por isso você criou uma forma de sociabilidade alternativa. Não tem nada de pós-capitalista, pelo contrário. Ou até tem, né? Porque, num certo sentido, essa coisa de uma única empresa virar a empresa e não tem mais concorrência, não tem mais vários capitais, isso é uma coisa meio pós, só que pós no outro sentido. Tá, mas então essa linha da valorização, por sua vez, ela abre uma pergunta de o que acontece com a cooperação. Gente, a cooperação não é a cooperação ou colaboração, para mim aqui tanto faz esses dois são bastante sinônimos, não são uma novidade dos nossos tempos, né? Eu sou muito meio pé atrás com a economia criativa. Eu vivia falando, pô, o que tem de diferente mesmo nesse treco? Na colaborativa também, né? Vira e mexe, eu falo com meus amigos, nossa, vocês estão descobrindo que os pobres sempre souberam, né? Sabe? Dividir coisa, usar equipamento, né? Usar as coisas em comum, ninguém ser dono de nada, os pobres sabem disso, né? Mas o que tem de diferente agora? Muito bem, é isso que eu estou me perguntando, entenderam? O que são essas novas formas de cooperação e colaboração? A primeira coisa que tem de interessante aí dentro é a coisa do common, né? Da multidão que trabalha, e que eu não identifico mais quem trabalha, quanto custa, qual é a colaboração daquilo no produto como um todo e tal. Só que aí já tem também toda uma polêmica, né? Tem gente que vai dizer que é o common, que é a crowd, que é a população como um todo que trabalha, e tem gente que vai dizer que não, que é um grupo de pessoas, experts, super especialistas naquilo, só que eles estão meio diluídos na multidão. Então essa é uma temática aí. O autor daquilo ali, depois, quem quiser a apresentação, eu disponibilizo, que é mais fácil do que a gente ficar, né? Tudo bem, mas outra discussão aí dentro. O Abramovay, que é um cara interessante no Brasil que pensa essas coisas, ele vai dizer, olha, o Torvalds, que é o cara do Linus, né? Todo mundo deve conhecer minimamente isso. Ele vai subverter a identidade entre trabalho, eficiência e remuneração. É disso que eu estou falando aqui. Ok? Certo? Preço, valorização, blá, blá, blá. É o mesmo diagnóstico que o Abramovay está fazendo do que aconteceu quando se lançou toda a coisa das plataformas livres, o movimento em cima para que elas continuem livres, né? Enfim, a mesma coisa, as outras falas ali, depois vocês procuram, pode passar. Eu estou citando uma série de economistas, o último livro do Rifkin é fascinante a esse respeito,
a coisa do custo zero e como é que a sociedade vai reproduzindo essas coisas. Exemplos fantásticos, muito importantes nas áreas de produção de energia, de distribuição de energia. Né? O que ele está propondo é que se faça com energia, que é alguma coisa para lá de material, o que está se fazendo com a comunicação. Olha que louco, né? Produção colaborativa, distribuição em rede e sem acumulação. Onde é que o privado vai entrar nessa história? Né? As companhias de energia na Europa já estão cabelo em pé por causa disso. Aqui eu listei, gente, uma série de sites. Por que acontece com essa minha linha de interesses? Essas coisas não estão prontas, os caras estão estudando isso. Tem um relatório que eu vou apresentar para vocês que é de 2015. Tem um grupo de pesquisas, e é isso que eu gostaria que acontecesse com o nosso OBEC. Tem um grupo de pesquisas que é o Peer-to-Peer, né, que tem um instituto, um laboratório, uma opção de pesquisadores que já estão fazendo essa coisa da peer production. Né? Então, e os caras estão investigando, só que eles também estão levantando dados. Né? Então, tem uma série de sites aí, eu queria poder abrir todos eles com vocês, algumas coisas vocês devem conhecer, o Couchsurfing, o Airbnb, né? O Uber, todo mundo conhece, mas enfim, tem N mais coisas interessantes. Não deixem de abrir aquele ali, ó, o segundo de baixo. Né? O que eu estou colocando aqui? Que as pessoas já estão dividindo, já estão colaborando em escala, coisas pessoais, coisas que não são pessoais e são sequer coisas, como por exemplo conhecimento, né? E tempo. O último caso aqui é de um pessoal aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem, né? Enfim, então abram isso aqui. A plataforma Corais é a que eu sou mais fã. Então não deixem, é uma plataforma colaborativa de troca, usando moeda social virtual, que viabiliza uma porção de coisa muito interessante. Tá? E tem tudo a ver com isso que eu estava falando de preços não objetivos e tal. O que seria a pesquisa 2? Seria essa, o que está acontecendo então, quando o preço, quando o assalariamento, quando a mercadoria, quando a mercantilização não traduzem mais uma série de atividades, produtos, produção, troca, gestão. O que acontece quando uma série de coisas dessas não é mais regida por isso? Ok? Eu não estou falando que isso já seja hoje preponderante, que isso ganhe das relações de assalariamento tradicional. O que eu estou dizendo é que elas estão ganhando uma dimensão muito grande. Esse é o fato. Tá? Lá atrás eu tinha dado exemplo de como é que a NASA usa software livre, a NSA também, né? E como é que ao mesmo tempo a gente está brigando por controlar, por ter uma atitude de gestão colaborativa desse negócio, junto com uma gestão privatista, etc, etc, dessa mesma herança humana, digamos assim. Tá? Mas enfim, a segunda linha de pesquisa tem a ver com isso. Né? Que tipo de arranjo social a gente está montando? Essa pesquisa que eu falei para vocês é essa aqui, ó. Tá? Não deixem de ver esse link também, que é super interessante, em cima dos trabalhos desse laboratório peer-to-peer, que já está desenvolvendo muita coisa de levantamento mesmo de pesquisas. Bom, o que eu estou chamando a atenção aqui embaixo tem a ver com aquela pergunta de vocês, que eu falei para vocês de quem era o público no início, né? Isso significa juntar economia, história, filosofia, sociologia. Vocês sabem por quê, gente? Porque, dizia o Marx na época dele, foi reproduzida, essa frase eu já vi citada por 500 economistas, sociólogos e não sei mais quem depois. Qual é que é a frase? Está por se fazer uma história crítica do trabalho e da tecnologia. Agora, como é que você pode dizer uma coisa dessa 200 anos atrás, depois a 100, depois a 50, depois a 20? De tudo que a gente fez até hoje, a gente não produziu uma história crítica do trabalho e da tecnologia? Né? Então, tem tudo a ver com isso. E para mim, fazer uma reflexão sobre isso hoje é chegar à conclusão do que está acontecendo. Está acabando, está acabando. É chegar à conclusão do que está acontecendo com a própria sociedade, ok? A gente começa uma análise pelo trabalho e a gente vai concluir uma porção de coisas sobre a sociedade mesmo. Até nesse sentido de estar concluindo mesmo, essa é uma pesquisa de uma antropóloga que ficou 4 anos na favela. Gente, essa pesquisa é super interessante, porque o que ela está dizendo? Ao mesmo tempo que eu estou querendo pesquisar isso, o que eu estou dizendo? Poxa, mas será que é a partir do trabalho mesmo? E a coisa da cidade, e a coisa da moradia, e a coisa da identidade, né? Mas, do meu ponto de vista, as coisas têm que casar. Mas, de qualquer maneira, o que eu chamei atenção para isso? Porque essa pesquisa, tanto ela vai mostrar isso que a gente estava falando de compartilhar uma série de bens e produtos e tempo e serviços, etc, etc, como ela está mostrando que
tudo que tem de equivocado na visão que a gente tem da favela é enxergar do nosso ponto de vista, então aquilo é um problema de, sei lá, água e esgoto, aquilo é um problema de violência, aquilo é um problema de sei lá o quê. E com isso você não vê tudo que tem de absurdamente criativo dentro desse espaço. Então a pesquisa é muito interessante, é uma guria da administração. Lá pelas tantas ela tem uma conclusão que eu acho brilhante, que é aquilo ali, ó, parece coisa de marqueteiro e ao mesmo tempo falando de dentro da favela, né? O que ela está dizendo? A marca favela transcendeu o referencial territorial, promovendo tanto o que é brasileiro, quanto o que pretende ser alternativo, descolado e reciclado, ok? Vocês devem ler notícias e mais notícias de como é que o Brasil anda vendendo turismo favelístico, né? Barzinho na favela, tá na maior moda, etc, etc. Bom, então, Cássio, essa é a única coisa que eu queria te colocar lá. Uma outra, nessa linha de pesquisar os trabalhos, as atividades, mais do que a economia criativa, né? Tem uma outra pesquisa que eu acho muito interessante, que saiu naquele relatório do IPEA que você me mandou recentemente, e que, olha que interessante, eu gostei muito disso, mais do que aquelas coisas de o que é economia criativa, o que não é. O cara está pegando isso, o que são os trabalhos criativos dentro dos vários segmentos, né? E ele vai separar essas ações, essas funções várias dos trabalhadores, e por isso aqui, então ele tem lá 18, como é que se diz? Descrições de atividades que ele vai pesquisar onde estão. E vai fazer cruzamentos disso aí com uma porção de coisa, com remuneração, com isso, aquilo outro. Por que eu acho interessante? Porque a gente começa a fazer aquela tal da história crítica do trabalho da tecnologia, né? Enxergando o que está onde. Está acabando, Cássio. Não vou ler isso, depois vocês leiam, mas essa é a pesquisa dos ingleses, ok? E tem umas consequências aqui que são muito interessantes. Está lá o endereço do P2P lá. E essa é a minha última telinha. Olhem que interessante. Você sabe o que é aquilo? Aquilo são os trabalhadores. Vocês viram os trabalhadores chineses do banco outro dia levando, né, palmatória para poder, né? Ou seja, claro que a gente ainda convive com essas realidades muito atrasadas, absurdamente atrasadas, né? Claro que a precarização do trabalho em geral, claro, isso aí é para os trabalhadores não ir no banheiro. Uma série de fábricas exigindo que se use fralda para não ir no banheiro. Então, isso é coisa assim do auge da Revolução Industrial. Mas o que eu estou chamando a atenção? Ao mesmo tempo, né, que a gente tem essas novas e mais baratas tecnologias, as impressoras 3D, a fabricação distribuída, muita gente já chamando isso de nova produção independente, né? Ou seja, não é assalariamento mais, não é capitalismo mais. Ao mesmo tempo que você tem isso, a gente convive com realidades que são muito distintas, né? O que eu quero? Eu quero pesquisar essas primeiras de um ponto de vista bem amplo, né? Juntando gente de muitas áreas, tendo esse olhar para a coisa espacial, tendo esse olhar para a coisa das individualidades, para a coisa do indivíduo, coisa que eu passei muito rápido aqui. Tem que caber, gente. Como é que a gente faz para uma reflexão teórica ter muitos elementos de análise e não ficar perdida? E não ficar também naquela coisa de falar tudo sobre tudo, que é o caos e não é ciência. Do meu ponto de vista, no limite não é ciência. A gente localiza no espaço. O espaço é a melhor coisa para a gente fechar isso. Então, só queria fechar dizendo isso. A questão da gente ter um observatório dentro de uma cidade, a importância que Porto Alegre tem, o que já foi aqui a cultura tradicional e como é que ela bebe de coisas da modernidade e como é que ela está se reinventando. E o fato de que a gente, enfim, estamos numa universidade convivendo com gente de fora, de dentro, isso é tudo de bom para a gente montar não apenas linhas de pesquisa, mas ações mesmo, né? E que as ações têm outro significado e que a gente dê um salto aí civilizatório, vamos dizer assim. Prazer participar aqui desta noite memorável, a convite do professor Leandro Valiati, do professor Cássio. É um prazer estar ao lado aqui da professora Gláucia. Quero saudar todas e todos para esse debate. Obviamente, minha presença aqui se justifica por nossa relação, eu diria, institucional e também intelectual, no que diz respeito aos temas relacionados à economia da cultura, à economia criativa, mas também uma proposição que me parece lateral, talvez, para os economistas, mas que certamente vai interessar, eu diria, a muitos daqueles e daquelas que lidam também com a questão da cultura, na perspectiva da produção, da criação e do próprio exercício, né, de experimentar a cultura.
Eu tinha combinado, tinha imaginado fazer uma discussão, obviamente, relacionando a economia da cultura com as questões do empoderamento social e as novas formas de colaboração, mas conversando com o Leandro, eu percebi que a primeira fala da professora Gláucia já iria contemplar uma boa parte desses temas, e eu acho que a minha apresentação, mudei aqui quase que de última hora, mas ela tem uma relação complementar com o que já colocou a professora Gláucia, de sorte que eu peço licença a vocês para exatamente tratar de um tema que, na realidade, singulariza alguns dos aspectos no interior desse amplo espectro chamado economia da cultura para alguns, ou economia criativa. Acho que esse é um debate que talvez faça mais sentido aos estudiosos da economia, mas certamente o que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente um aspecto singular desse debate, sobretudo no que diz respeito ao cenário contemporâneo da produção de conhecimento, da produção e da organização da cultura e dessas novas formas de experimentar cultura e conhecimento. Em geral, nas apresentações, a gente sempre busca situar o nosso lugar de fala. E como eu costumo dizer, eu não tenho propriamente um lugar de fala, eu tenho entre lugares de fala, uma vez que o meu percurso é certamente disruptivo em termos acadêmicos, em termos profissionais. Eu não tenho formação em economia, minha formação é toda em comunicação, até porque, Leandro, ninguém é perfeito, não é? Então toda graduação, mestrado, doutorado foi na comunicação, mas tem um interesse muito grande, desde o início da década de 1990, um interesse muito grande relacionado às discussões entre cultura e tecnologia. Aliás, num período pré-comercial da internet no Brasil, quando a gente ainda não tinha interface gráfica para a web, mas nós sabíamos que estávamos diante de algo que seria fundamentalmente transformador para a sociedade contemporânea. E o que eu queria discutir com vocês nesta noite é exatamente um pouco dessa perspectiva das chamadas redes digitais e sociedade do compartilhamento. Uma espécie de cartografia ou de cartografias da cultura wiki. É bem verdade que a sociedade contemporânea, ela se acostumou muito a criar uma série de designações síntese para tentar dar conta da nossa sociedade. Já ouvimos falar em sociedade do conhecimento, na sociedade do espetáculo, na civilização da imagem, na era do virtual. São muitos termos que tentam dar conta de forma, eu diria, quase que totalizante da nossa sociedade. E, sem dúvida alguma, começamos a ouvir há pelo menos 3 anos a ideia de que estamos no momento da sociedade do compartilhamento, que de fato representa isso. Não pretendo esgotar, obviamente, o tema do ponto de vista histórico, mas muito rapidamente trazer para vocês um panorama para situar esse debate. Primeiro aspecto diz respeito a esse contexto, esse novo contexto sociotecnológico que migra, de uma certa maneira, de um ambiente da ficção científica, que migra, por um outro lado, de uma relação muito próxima dos especialistas em informática e passa para um novo momento do que eu chamo de uma apropriação social da tecnologia. Por que essas 4 visões têm a ver, por que elas estão relacionadas no que diz respeito a um entendimento, uma aproximação na sociedade contemporânea, uma aproximação para o entendimento da sociedade contemporânea? Primeiro, a ideia de que o raciocínio tem uma relação muito íntima com a questão da computação. Isso não seria novidade se não tivesse sido anunciado há mais de 500 anos, pelo Thomas Hobbes. Quando o grupo alemão Kraftwerk propõe no seu disco também transformador, Computer World, que é fundamental que a gente se aproprie da tecnologia, para que a gente possa se projetar enquanto sujeito, enquanto indivíduo, ele está sugerindo também uma relação muito próxima entre indivíduo e máquina. O Richard Stallman, que é considerado por muitos autores, né, como o guru do software livre, né, fundador do movimento software livre, tem um discurso, eu diria, militante em relação a essa apropriação. E é muito comum também a gente ouvir agora a ideia de uma espécie de ética hacker, contrariamente à difusão dos meios de comunicação, que os hackers promovem sabotagens, destroem sistemas, subvertem dispositivos. A ética hacker está relacionada exatamente a um compromisso social de liberdade através da tecnologia. O
que eu quero dizer é que talvez o que esteja por trás disso é exatamente a disposição de que, primeiro, a tecnologia liberta, como pensavam os especialistas em informática no início da década de 70, especialmente na costa oeste dos Estados Unidos, hoje chamado de Vale do Silício, e, por outro lado, é que não é tecnologia em si, de fato, que liberta, mas é a apropriação social da tecnologia que vai exatamente ressignificar todos esses processos, endereçando as sociedades para um novo momento. Ora, se esse contexto sociotecnológico projeta para a gente mudanças significativas, isso também vai exigir, não só dos estudiosos, mas do indivíduo comum, das pessoas, dos sujeitos, acho que ele está o tempo inteiro ali tentando buscar rede, né? Vai exigir dos indivíduos, eu diria, uma proficiência no uso dessas tecnologias para poder melhor responder a esse cenário contemporâneo. Então, não resta dúvida que uma das grandes novidades na aurora do século XXI é exatamente essa emergência das redes, desse mundo reticular, uma espécie de multivocalidade, onde todos são simultaneamente produtores e consumidores de conhecimento, de cultura e de informação. É bem verdade que o que está em jogo aí é eu diria, um elemento de escalabilidade entre quem produz e quem consome informação. Mas do ponto de vista da disponibilização da informação, não há qualquer diferença entre um blogueiro que trabalha individualmente e um grande veículo de comunicação, um grande portal, porque do ponto de vista do acesso, todos têm, eu diria, as mesmas oportunidades. Mas certamente, como já disse a Hannah Arendt, é verdade também que o cenário global, ela falava isso ainda na década de 1950, parece sugerir que nós tivemos um passado que obviamente não era comum e que todas essas tradições agora parecem que tendem ao desaparecimento. É bem verdade agora que esse espectro reticular da sociedade contemporânea vai estabelecer também novas exigências para os indivíduos no que diz respeito, eu diria, a essa produção de conhecimento, a sua capacidade de seleção, ao seu entendimento diante dessa multivocalidade que eu havia mencionado. Essa imagem diz respeito exatamente à composição do nosso planeta do ponto de vista do acesso às redes. Como seria o mapa mundi se nós estivéssemos, de fato, desenhando esse mapa, esse mundo, a partir do número de pessoas que acessam a internet? E por aí você já tem a ideia de uma espécie de desequilíbrio, de descompasso que existe entre acesso, produção de conhecimento e aspectos econômicos, indicadores de desenvolvimento humano e outros elementos aí que vão ranquear as sociedades. Esse debate também pressupõe que nós temos, parece uma espécie de homogeneização dos processos culturais e também da produção de conhecimento. Uma questão que é muito comum está relacionada, eu diria, a uma reciprocidade, a uma recursividade estabelecida por esses meios de comunicação ou como as redes de comunicação na sua totalidade. Uma questão muito comum é exatamente essa: se é possível separar o digital do conhecimento. Ora, se todos os processos hoje de alguma maneira tangenciam o digital do ponto de vista da produção de conhecimento, do ponto de vista da produção da informação, do acesso, da apropriação ou da fruição desse conhecimento, sem dúvida alguma, nós estamos subordinando essa produção de conhecimento a um quesito da esfera do digital. Há uma dependência direta da ciência, da produção de conhecimento na sociedade contemporânea, dos dispositivos tecnológicos. Da mesma forma que, do ponto de vista da produção cultural, nós teremos também uma dependência direta. O Lyotard já falava na sua obra O Pós-Moderno que as ciências contemporâneas se subordinaram de tal sorte ao capital que a ciência se confunde com a própria ideia de tecnologia intelectual. Porque produzir conhecimento hoje é, em boa medida, pertencer a um determinado sistema de produção de conhecimento, é pertencer a um sistema de publicações, está associado a entidades de eventos, ou seja, pertencer a um determinado circuito. É dominar uma tecnologia de produção de conhecimento. Por isso que ele vai sugerir uma espécie de tautologia entre tecnologias intelectuais e as ciências contemporâneas. Se essa pergunta pode ser feita no campo da produção do conhecimento, podemos fazer também no campo de produção da cultura e da criatividade.
Ou seja, é possível separar o digital da cultura. E com isso eu quero dizer que talvez seja absolutamente redundante, pessoal, o conceito de cultura digital. Ora, se do ponto de vista da produção dos bens culturais, do disco, da música, da música, do audiovisual, da literatura, das artes plásticas, do cinema, ou da sua distribuição, ou do acesso, ou da fruição, ou do consumo, que são momentos diferentes do circuito de produção cultural, em algum momento eles vão tangenciar também o quesito digital. Em algum momento eles terão uma relação direta com o próprio ambiente das redes, com processamento informático. E o Lev Manovich vai perguntar exatamente isso. Se todos os artistas usam um computador para criar, modificar e produzir obras, será que é mesmo necessário um campo especial das novas mídias para pensar a arte na sociedade contemporânea? Ou seja, para os chamados nativos digitais, certamente alguns desses debates não têm o menor sentido. Talvez eu precise do Wi-Fi mais adiante, e aí eu volto para ele aqui. Eu falava exatamente que os nativos digitais têm uma outra relação com esses processos culturais de produção de conhecimento. Vejam que para eles não tem o menor sentido quesitos como copyright, como direitos autorais, como propriedade intelectual. Eles se apropriam desses processos sem compreender de fato o que significa essa estrutura proprietária da informação, estrutura, aliás, absolutamente obsoleta, que ainda mantém uma lógica do século XIX em termos de uso e acesso de obras culturais. Eu presumo que alguns artistas aqui já tenham lidado com esses cenários, especialmente os músicos, sabem muito bem do que eu estou falando, porque não tem mais sentido criar uma relação de propriedade como nós tínhamos há até bem pouco tempo com os bens culturais que circulam hoje de maneira massificada através das redes. E essas redes digitais conformam, em boa medida, pessoal, o que eu chamo ali de um ecossistema para hackear conhecimentos. E quando eu estou falando de hacking, eu estou falando em aspectos que me parecem absolutamente fundantes em termos de uma nova compreensão com a cultura e com o conhecimento. O hacking está relacionado às noções de quebra, de apropriação, de ressignificação e recombinação. Quebra no sentido de romper exatamente com essa estrutura obsoleta dos direitos autorais, como eu havia mencionado. Isso não significa que o autor perde o seu valor na sociedade contemporânea, mas ele tem a sua função não apenas questionada, mas ressignificada dentro desse novo cenário. O que é um autor, de fato? Eu lembro que o próprio Godard falava há alguns anos que o autor não tem direitos, o autor tem obrigações. E isso é uma provocação que ele fazia exatamente por conta de algumas interdições de suas obras, alguns debates que ele travava com as companhias cinematográficas. E exemplos inúmeros nós temos no Brasil. Tivemos Gilberto Gil brigando com sua própria gravadora, a Warner, para tentar exatamente recuperar os direitos sobre o seu trabalho. Muitos músicos no Brasil têm uma grande dificuldade em identificar de fato os valores que são distribuídos por conta da difusão pública através do ECAD. E o ECAD, como vocês sabem, sofreu um grande processo judicial, ainda continua sob a ótica de uma investigação judicial em nível federal. Foi criado o Instituto Brasileiro de Direito Autoral para criar uma alternativa a um controle exclusivo de distribuição de direitos autorais no Brasil. Então esse eu diria, um ambiente bastante difuso, onde a judicialização tem criado mais problema do que a elucidação para nós, usuários comuns. Todos nós que compramos os livros, quando nós comprávamos disco, eu presumo que alguém aqui não compre mais disco, talvez discos de vinil, nesse reencantamento nosso pelo vinil, mas quando nós comprávamos os discos, a gente tinha lá no fundo, todos os direitos reservados. Então, o que significava isso para as pessoas? O que é que eu posso fazer com essa obra? Esse rótulo ainda vem hoje no livro. O que significa isso? Todos os direitos reservados. Será que eu posso ler este livro? Será que eu posso emprestar esse livro? A legislação brasileira impede que você faça a cópia inteira de um livro. Isso é proibido.
Então, é o seguinte, de manhã eu faço uma cópia de metade desse livro e à tarde eu vou lá e faço a cópia da outra metade. Então, isso é permitido. Então, isso nunca ficou muito claro para a população, né, quer dizer, as questões relacionadas aos direitos autorais. Essa quebra, essa apropriação vem exatamente no sentido de criar alternativas onde as indústrias da cultura, onde os modelos econômicos ortodoxos não conseguiram criar modelos, eu diria, eficientes, não só alternativos, mas eficientes, garantindo esse pleno acesso. Obviamente, isso não é uma novidade. A questão central que me parece é exatamente sinalizar para as novas gerações de que maneira nós vamos tratar o campo da cultura e o campo do conhecimento, uma vez que estamos usando a mesma lógica, repito, da propriedade. A mesma lógica da propriedade. E a academia é um lugar absolutamente propício para esse debate. Porque o funcionamento da academia tem como premissa a generosidade intelectual, o compartilhamento da informação. Quem já escreveu aqui um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, deve imaginar que seria praticamente impossível construir o seu trabalho sem as referências, sem a recursividade, sem a consulta a outros trabalhos. Imagine fazer isso tendo que remunerar todos os autores que você consultou e que você utilizou na sua dissertação ou na sua tese. Ou seja, essa relação nossa com o conhecimento vai exigir novamente uma atualização dos direitos autorais, uma vez que nós temos essa dimensão do compartilhamento como elemento central da criação do conhecimento. Acho que não vai ser possível. São um vídeo que eu queria mostrar para vocês aqui, de uma criança de aproximadamente 1 ano e meio, que tenta pega uma revista e começa a pinçar aquela revista, as fotos, começa a tocar as revistas como se fosse um tablet. Esse vídeo ficou muito popular no YouTube, e o título do vídeo me parece curioso. Algo como: a revista é um tablet que não funciona. Então, diante desse cenário, o que sugerem os novos pensadores em relação a essa noção do compartilhamento do conhecimento? Eu queria lembrar muito rapidamente que sempre tivemos na história da humanidade inúmeras tentativas de organização, de agregação, de sistematização da informação. E, ao mesmo tempo, acompanhado de tudo isso, uma tentativa também de centralização e propriedade dessa informação. Uma das referências nesse sentido é a própria Biblioteca de Alexandria, com o sonho de uma biblioteca universal, a reunião de todo o conhecimento humano. A Biblioteca de Alexandria, na realidade, representou um complexo de bibliotecas, eram várias bibliotecas. Em geral, as pessoas associam isso à ideia de um grande incêndio na biblioteca. Na realidade, foram vários incêndios e várias modalidades também de destruição dos livros, não eram livros como os nossos, mas ali eu recorro a esse exemplo exatamente para pensar de que maneira a humanidade constituiu esses símbolos de organização e de registro da informação e do conhecimento. No Iluminismo, nós vamos ver um pouco, eu volto a essa imagem daqui a pouco, mas no Iluminismo nós tínhamos exatamente a ideia da enciclopédia como esse dispositivo que vai dar conta de todo o conhecimento humano. Vamos organizar o conhecimento através de verbetes e com designações, com definições absolutamente simplificadas e simplificadoras, e vamos tocar esse conhecimento. A ideia dos enciclopedistas era exatamente essa: tentar dar conta, sistematizar todo o conhecimento humano. Obviamente isso não é possível, e nós estamos diante de um cenário que coloca exatamente em questão essas possibilidades de redefinição e organização da própria informação. Aqui também acho que não vou conseguir exibir esse vídeo, infelizmente, mas é um trecho que faz uma alusão à Biblioteca de Alexandria. Certamente muitos de vocês já leram o livro ou assistiram ao filme O Nome da Rosa, onde no final do filme tem um grande incêndio na biblioteca. Aquilo provavelmente é uma alusão aos incêndios que ocorreram em Alexandria, mas é uma espécie de metáfora, né, do monge diante do conhecimento que se esvai, do monge que perde exatamente essa relação de materialidade com a informação e com o conhecimento. Ora,
todo esse contexto, na contemporaneidade, vai certamente passar por um processo de ressignificação. A própria ideia do conhecimento em rede parece sugerir também uma perspectiva de associativismo, de apropriação, de um remix das culturas, e a noção de compartilhamento ganha uma nova dimensão. Ela é mimetizada a partir da ideia de uma cultura wiki. O termo wiki, né, popularizado pela própria Wikipedia, hoje se mimetiza, se aproxima, está contíguo a vários outros termos relacionados à própria noção de compartilhamento. Mas qual seria, eu estou aqui com 10 minutos, uma espécie de espinha dorsal, de backbone desse contexto contemporâneo para a cultura wiki ou a cultura do compartilhamento? Eu queria fazer um breve registro histórico de alguns conceitos muito rapidamente. Primeiro, a ideia de noosfera, do Teilhard de Chardin, foi um paleontólogo francês, e na sua obra O Pensamento Humano, ele sugeria que a noosfera seria uma espécie de nova camada pensante do planeta, como as outras camadas que nós temos, mas a noosfera seria um ambiente por onde iriam circular a cultura, a vitalidade do mundo, as informações e o próprio conhecimento. Essa noção me parece que foi apropriada pelo Marshall McLuhan, muito famoso na área da comunicação, com a noção de aldeia global. Para ele, nós viveríamos uma espécie de retribalização das sociedades, uma espécie de reencantamento do mundo por meio da eletricidade, por meio da eletrônica, e posteriormente ele vai falar do computador como a junção de computadores como a potência de constituição de um novo ambiente comunicacional humano. Me parece que essa ideia influenciou bastante a compreensão do William Gibson na sua obra Neuromancer, uma obra de ficção científica que é quando pela primeira vez é registrado o termo ciberespaço. E ali ele vai sinalizar exatamente esse novo ambiente de circulação de dados e informações, o empilhamento dos bancos de dados produzindo sentido. Em seguida, já nas décadas de 80 e 90, os professores Pierre Levy, que muitos de vocês devem conhecer, e o Derek de Kerkhove, vão falar exatamente no hipertexto planetário e na inteligência coletiva como esse novo ambiente do trabalho colaborativo, um novo ambiente do compartilhamento de informações e de constituição de processos reticulares de organização da informação, de input e output da informação, de entrada, saída, mas também de seleção, sistematização das informações. Esse projeto é levado ao limite com a ideia da rede semântica do Tim Berners-Lee, que foi quem de fato criou a World Wide Web, uma rede semântica onde os termos, as palavras estariam relacionadas não porque elas são similares, não porque o código binário está relacionado. Então, quando nós vamos lá no Google, pesquisamos uma palavra, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Google faz um mapeamento, um rastreamento na rede, verificando qual é a relação de similaridade daqueles números representados por aquelas palavras dentro da rede, me devolve isso muito rapidamente. O que o Tim Berners-Lee quer com a rede semântica é exatamente fazer com que essa pesquisa se dê não por essa similaridade de termos, mas por produção de sentido. Como produzir sentido através de processos automatizados. Isso é absolutamente comum hoje. Se você entra num site para comprar uma camisa e um sapato, e você desiste no meio da compra, e você vai numa revista eletrônica buscar um outro artigo, aparece lá um banner dizendo, olha, tem aqui uma camisa, né, tem um sapato aqui que pode te interessar. São agentes inteligentes dentro da própria rede que vão constituindo o seu histórico, organizando o seu histórico e devolvendo essa informação. A própria dimensão ética aí é colocada em questão, porque essa invasão de privacidade hoje ela é cada vez mais comum e nós não conseguimos dar conta de como a nossa individualidade está sendo desrespeitada. Aliás, o Alessandro Molon, que foi o relator do Marco Civil da Internet, dá um exemplo muito interessante, fazendo uma comparação com esse cenário. Imagine se você estivesse com sua namorada, com seu esposo, por telefone, combinando uma pizza, né? Vamos ao cinema e depois vamos comer uma pizza, e aí você desliga o telefone e daqui a pouco seu telefone toca e o cara diz lá, olha, aqui é da pizzaria tal, eu estou sabendo aí que vocês estão querendo ir comer uma pizza mais tarde e tal, né? Vocês não querem vir aqui comer uma pizza? É essa mesma relação que nós temos
hoje quando circulamos pelas redes e não percebemos, né, de que maneira a nossa individualidade está sendo invadida. Como desdobramento disso, o Barabás vai falar exatamente da sociedade da conectividade, onde não apenas as pessoas estão conectadas, mas as coisas e as pessoas estão conectadas simultaneamente. Jenkins vai falar da cultura da convergência, como esses dispositivos agora emulam essa relação, eu diria, permanente de conexão. Por isso que o Fadish Radeh, da ICANN, que é uma associação que faz a gestão dos endereços da internet, ele vai dizer: o ciberespaço não existe mais, né? O ciberespaço acabou, porque tudo agora é o ciberespaço. Todos nós estamos conectados, né, a todo momento. Então não tem mais aquela coisa, não, eu vou entrar na internet agora. Presumo que todos aqui estejam conectados à internet ou, em algum grau, estejam conectados a alguma coisa.